E aí, massa do Galo! Eu sou o Luciano Clávias, você está no Identidade 13, é a máquina de notícias do Galão. No YouTube estou chegando com as últimas do Galo para você. Esta máquina de notícia tá frenético aí, em meio a tantas sondagens, contratações também. Mas eu quero te fazer um pedido. Assim que terminar esse período de sondagens, de contratações, continue aqui comigo. É um canal jornalístico, sem mimimi, sem sensacionalismo realmente. A gente vai a fundo em todas as informações, então passou esse período, continue aqui com o Clavão. Vídeos todos os dias, entre 11 da manhã ao meio-dia e à noite, entre as 19 às 20 horas, beleza? Hoje tem galão, hein? Hoje tem o nosso Galo às 21 horas e 30 minutos. Não perca o tempo, tá? 21 horas e 30 minutos. A informação que eu tenho é que vamos ter um Galo diferente hoje. Os treinamentos na cidade do Galo estão sendo intensos, muito intensos. Poderemos ter um novo jeito de jogar do Galo a partir de agora. Parece que teremos também algumas estreias no dia de hoje. Enfim, vamos aguardar. Jogo às 21 horas e 30 minutos. Aí você me pergunta: Clavão, como que eu vou assistir o jogo? Eu não tenho o Premiere aqui em casa. Como que eu vou assistir? Simples e rasteiro. Você vai, preste atenção, você vai chamar agora o Michael nesse WhatsApp aqui, tá vendo? Ele é dono também dessa hamburgueria. Pode chamar o Michael. É o mesmo WhatsApp que está aparecendo aqui no rodapé. Ele tem um aplicativo ali top, que você pode assistir no seu celular, na sua TV, no seu notebook. Chama o Michael, fala que você viu a propaganda aqui no Identidade 3. O preço dele é um preço espetacular, beleza? Massa atleticana Preciado falou aí da torcida do Galo. Ele que já tinha dito, né, que o melhor amigo dele no futebol é o Alan Franco, uma pessoa... Os dois são muito realmente ligados um ao outro. E ele falou também da torcida do Galo. Abre aspas. O Alan Franco já tinha me falado um pouco do que era a torcida do Galo. Já vivi isso pessoalmente nas 2 vezes em que vim ao estádio. E é isso porque ele pegou o estádio vazio, hein? E é impressionante como os torcedores cantam do minuto 0 ao minuto 100. A movimentação que isso te dá para competir é fantástico. A motivação, melhor dizendo, a motivação que isso te dá para competir é fantástico. Estou contente por eles, né? Dá para notar a felicidade por pertencer ao Galo. Já estou ansioso para poder competir. Palavras aí do Preciado, que não vê a hora de realmente sentir essa torcida do Galo mais de perto, jogando lá dentro e sentir o estádio cheio, né? E agora a torcida do Galo, não sei por que não está enchendo ainda, sendo que o Galo tem feito boas contratações. Mas enfim, bora encher realmente o estádio, a Arena MRV, para ele ver que a torcida do Galo é uma torcida diferenciada. E o nosso Galão acertou aí a contratação do zagueiro Pedro Picknett, de 18 anos, junto ao Flamengo. O Flamengo ainda vai manter 30% dos direitos econômicos do atleta. Pelo rubro-negro, conquistou o Carioca Sub-17 e a Recopa Sub-17 em 2024. Já em 2025, integrou o elenco profissional na pré-temporada nos Estados Unidos. Mais uma jovem promessa aí que chega ao Sub-17 do Galo. Agora, em relação ao Lucas Assad, quero atualizar vocês que é sim o pedido do Jorge Sampaoli. Sampaoli quer contar com esse jogador, mas o Atlético tem esbarrado ali no clube atual do atleta. Então pode acontecer a vida dele só no meio do ano. Ele assinar um pré-contrato e depois no final do ano, né, ele chegar ao Galo. Isso pode acontecer porque o jogador ainda não renovou. Olha lá, ele ainda não renovou e o Galo espera contar com esse atleta. Um rapaz... Epa! As meninas brigando aqui. É um rapaz novo, né? Um menino novo, que pode chegar ao Galo talvez no ano que vem de graça. Mas o Galo ainda vai tentar esse jogador. Tem gente dizendo aí que já deu por encerrada a negociação. Estamos aguardando aí as próximas novelas, viu? Agora, em relação aí ao Rafael Veiga, daqui a pouco tem notícia do Matias Galares, hein? Rafael Veiga, surgiu informação em alguns
alguns youtubers aqui de Minas, que ele poderia vir para o Galo. Como eu sempre digo para vocês, aqui a gente não corre com a notícia. Tem gente que fica assim, ah, você tá dando a notícia depois que muitos já deram. Claro, a gente tem as nossas exclusivas, né? Só que aqui, o meu comprometimento é com a verdade, não é com trazer a informação em primeira mão. Trazer a informação em primeira mão é algo que pode acontecer ou não. Tem muitas pessoas que apuram bem também os bastidores do Galo e a gente respeita essas pessoas. Só que em relação ao Rafael Veiga, a informação que eu tenho que não é o Atlético que estava negociando com ele, e sim o América do México. Então, para você que ontem estava aí eufórico, que Rafael Veiga no Galo, gente, Rafael Veiga vem aí, não. Pelo menos a princípio, quem está negociando é o América do México para tirá-lo do Palmeiras. E ó, vou te falar a verdade, não é fácil competir com a América do México não. Pode ser que ele venha até para o Galo, acho difícil. Pelo menos esse nome ainda não caiu aqui para mim. Mas para você que talvez estava sonhando com o Rafael Veiga, ele deve ir realmente para o América do México. Beleza? Aqui a gente, como eu falo para vocês, não corremos com a informação. A gente vai a fundo em todas as notícias para manter você muito bem informado, beleza? E muito bem informado, eu quero que você fique a partir de agora em relação a MA Consultoria Previdenciária e Trabalhista. Essa consultoria, ela te dá todo o suporte que você necessita, uma empresa séria, que não mente para você. Então você que já sofreu algum acidente, seja de qual natureza, é que você sofreu, não é que você procurou não. Porque tem gente, então quer dizer que se eu pular de uma laje e cair de cabeça, você pode ter morreu, ué. Só se você for muito bobo para fazer um negócio desse. Se você sofreu algum acidente, ficou com sequelas, você tem um laudo tudo direitinho aí, você pode sim receber de 90 a 100 mil de indenização. Tem gente recebendo isso já, a gente não tá mentindo para vocês. A MA é uma consultoria séria. Então se você quiser entrar em contato com eles agora, é pelo WhatsApp, tá bom? Ah, Clavão, eu sofri um acidente aqui, tô com sequelas, tenho os meus laudos tudo direitinho. Mesmo se você não tiver os laudos em mãos, a MA pode te dar o suporte para você conseguir esses laudos. Deve estar em algum lugar, em algum hospital, então chame agora a MA Consultoria Previdenciária e Trabalhista. E olha a nova, hein? Você que tem mais de 65 anos e nunca contribuiu com o INSS, ainda assim você pode receber um salário mínimo por mês, sabia? Tem mais de 65 anos, mas claro, eu nunca contribuí com o INSS. Você pode receber um salário mínimo por mês. E se o salário mínimo do seu marido for inferior, olha só, eu até anotei para mim não esquecer. Se você tem 65 anos ou mais e não tem renda, poderá receber um salário mínimo por mês se a aposentadoria do seu marido ou da sua esposa não for maior do que um salário mínimo, também pode ter esse direito. Então você está entendendo? Tem mais de 65 anos, nunca contribuiu com o INSS, você pode receber um salário mínimo. Mesmo que o seu marido ou o seu cônjuge receba ali menos de um salário mínimo, você também pode receber. Mas está com dúvidas? Quer tirar todas as suas dúvidas? Entre em contato agora com a MA Consultoria Previdenciária, beleza? O atendimento deles são humanizado, vale a pena. Massa atleticana, sobre o Matias Galarza, do Tajeres. Olha só o que está acontecendo, as informações que têm chegado aqui ao Identidade 13. O Tajeres está, de olho nessa situação do Galo envolvendo o Torreira, do Galatasaray. Parece que eles querem no mínimo 13 milhões de euros. Eu não acho que o Galo vai pagar 13 milhões de euros para um jogador meio campista, um jogador que é cabeça de área. Tem gente comparando ele com o Gerson. O Gerson é um tipo de jogador, eles têm a mesma idade, ok, mas o Gerson joga mais à frente. Gerson do Cruzeiro. O Torreira joga mais atrás, mais centralizado. O Sousa, que nós estamos trazendo aí algumas informações que temos recebendo, esse pode jogar tipo batalha, jogar ali como primeiro volante e também às vezes recuar como terceiro zagueiro. Só que a informação que tem chegado é que o Tajeres está de olho na situação aí, mais uma vez. Envolvendo aí essa conversa entre o Galo e o Galatasaray. Se caso o negócio não acontecer, o Tajeres
poderá voltar a discutir com o Atlético, quem sabe uma vida no Galarza. Clávias, então Galarza urgente, tá vindo? Não. Preste atenção, eu quero deixar claro. Aqui eu não deixo dúvidas. Se caso não acontecer do Torreira vir para o Atlético, o Tajeres pode voltar a conversar com o Galo em relação ao Galarza. Principalmente que agora ele sabe que o Galo tá com dinheiro, né? Se o Galo vai oferecer 8 milhões aí de euros, já chegou a oferecer 8,5 milhões de euros pelo Torreira, pode, então o Tajeres sabe que dinheiro o Galo tem para trazer o jogador. Então isso pode acontecer, beleza, massa atleticana? O Galarza também, se caso o Torreira não vier, pode chegar ao Galo. Mas tem o Sousa também aí, que está na lista do Jorge Sampaoli. Aqui a gente traz todos os detalhes para manter a massa muito bem informada. Agora, ontem eu falei para vocês que a notícia que eu trouxe ontem sobre as dívidas do Galo com outros clubes é a notícia que a gente quer. A gente quer contratação, quer. Mas a melhor notícia para o torcedor é realmente ver que o Galo está começando a colocar as coisas em dias. E agora eu vou trazer uma outra notícia que o torcedor também está querendo saber. E é o que a gente deseja. Queremos contratações? Claro que sim. Mas queremos o Galo sem dívida. Que essas dívidas possam ser equacionadas aí no decorrer dos anos. Olha o que falou aí o nosso CEO, né? O CEO do Galão aí, sobre as dívidas do Atlético. Só que antes, não esqueça de sentar o dedo no like, o seu like é importante, tá? No mínimo 1.500 likes. Essa meta dá pra bater, não deixa o clavão na mão não. 1.500 likes e no mínimo 12 mil views. Eu conto com você, viu, massa atleticana? Não decepciona o clavão não, tá? O Pedro Daniel falou da situação financeira do Atlético, que está mais equilibrada. Segundo o executivo, no momento da constituição da SAF, o endividamento girava em torno de 2 bilhões. Atualmente, ao fim do último exercício, a dívida está estimada entre 1 bilhão e 400, 1 bilhão,4 a 1,5 bilhão, ou seja, caiu aí quase que 500 a 600 milhões. Mas deixa eu trazer o Pedro Daniel aqui na nossa Cena 2 em entrevista a 98 FM, onde ele traz com mais detalhes. Preste atenção, vale a pena você conferir. E depois uma notícia que nós já trouxemos, confirmadas também pelo CEO do Galo. Mas preste atenção no que ele traz agora aí na nossa Cena 2. Estádio, na verdade não, ela não triplicou, né? Quando a gente pega a dívida, quando foi feita a operação, né, da SAF, nós estamos falando ali próximo de 2 bi, quase 2 bi ali de dívida naquela situação, tá? Hoje nós estamos falando, estamos fechando o ano, né? O ano se encerrou agora, nós estamos falando mais ou menos ali de 1 bi 400, 1 bi 500, tá? Dependendo de como vai ser contabilizado uma outra situação, tá? O ponto quando a gente fala qual que é o tamanho da dívida, você não vê a saúde financeira de um clube, você não vê se ele deve 500 milhões ou 1 bilhão. Não é esse o indicador exato. Porque você imagina o seguinte, se eu ganho um salário mínimo e eu devo 50 mil reais no banco, eu tô quebrado, né? Agora, se eu tenho um salário de 100 mil reais por mês, né, e devo os mesmos, né, 50 mil reais, tá tranquilo. Porque faz parte dentro do meu fluxo, eu consigo. Então, quando a gente fala se a dívida está equalizada ou não, não é o tamanho da dívida, né? Hoje o Galo, nós estamos falando de uma empresa que fatura 800 milhões de reais, né? Então, ele tem uma exposição menor, quando a gente fala de tamanho de dívida, do que tinha quando faturava 400. Né? Hoje ele fatura o dobro. Então, proporcionalmente falando, a dívida tá mais equalizada, tá muito mais equalizada do que estava pré-SAF. Quando eu digo estádio, até questão de patrimônio também, né? Você aumenta o seu patrimônio, o que dá fora o ativo, né? Estou falando só no âmbito financeiro, isso por si só já, na verdade, não funciona assim numa análise financeira. E segundo, ele tem hoje um patrimônio que também não tinha naquele momento, né? Nós estamos falando da arena, talvez a arena mais moderna da América Latina, hoje é de propriedade da SAF. É isso aí, viu, massa atleticana? Palavras aí do CEO do nosso Galão da Massa. Deixa eu voltar aqui para nossa Cena 2, trazendo todas essas dúvidas aí, tirando, melhor dizendo aí, todas essas dúvidas. E ele disse também a respeito do aporte. Agora eu vou abrir aspas aqui para o CEO do Galão da Massa, o Pedro Daniel.
o Atlético receberá um aporte de 500 milhões agora em 2026, confirmando a informação que falamos para vocês desde novembro do ano passado. A informação foi confirmada aí pelo CEO do clube, Pedro Daniel, também em entrevista a 98. Ele disse o seguinte, olha, segundo o executivo, a diretoria realizou um mapeamento detalhado do endividamento, diferenciando obrigações consideradas saudáveis como dívidas de investimento e parcelamentos tributários já refinanciados, daqueles que afetam diretamente o cotidiano do futebol. De acordo com Pedro Daniel, a maior preocupação está na dívida bancária, pressionada pelos altos juros praticados no Brasil em torno de 15% ao ano. E com custo financeiro, ele explicou que compromete recursos que poderiam ser destinados ao futebol a alta performance do Atlético. Então esses 500 milhões vão ser investidos no Galo para pagar essas dívidas bancárias que realmente preocupam o Galão da Massa. Mais uma notícia boa aí para o torcedor. É o que eu mais quero, viu, Márcio? Eu quero contratações? Claro que sim. Mas acima das contratações é colocar o Galo em ordem. Porque aí sim poderemos fazer como o Palmeiras faz, como o Flamengo hoje faz. O Flamengo também que passou o aperto lá em 2017, 2018. Aí em 2019 o negócio começou a acontecer. Então é o que eu desejo pro nosso Galão. Já estamos zerados com os clubes do Brasil, né? Não devemos ninguém aí, não estamos atrasados com ninguém. Isso vai agora também para América, o Galo não vai ficar atrasado com ninguém e colocando também a casa em ordem com esses 500 milhões. Beleza, massa atleticana? Para pagar totalmente a dívida do Galo, não é necessário colocar 1 bilhão agora. Coloca os 500 milhões com que o Galo, igual ele disse aí, com que o Galo vai recebendo anualmente, dá para ir equacionando as dívidas tranquilamente. Tomara que realmente isso aconteça, beleza? Esse é o Identidade 13, como eu sempre digo. Tem coisas que você só vai ver aqui, meu irmão. Aqui não é só contratações, não é só bomba. Não, aqui é um canal jornalístico que mantém você muito bem informado acerca de tudo que acontece aí no nosso Galão, beleza? Mete o dedo no like, se inscreva, vem pra cá, tamo junto. Cê não é bobenada, hein, massa?